Nós vamos tratar de um tema muito interessante para a questão de criação de filhos, né? E hoje eu queria levar vocês a refletir sobre a paternidade, o papel do pai segundo a palavra de Deus, né? Queria refletir sobre isso, paternidade à luz do evangelho. O que é ser um pai? Quais são as funções de um pai? Qual o dever? Como é que o pai deve se portar em casa como líder, né? E quando nós pensamos sobre paternidade, sobre ser homem, sobre ser líder do seu lar, normalmente nós vamos para dois extremos. É um pêndulo. Ou a gente pende para um lado, ou a gente pende para o outro lado, né? E extremos, queridos irmãos, são muito perigosos. Extremos são muito perigosos. E os extremos, eles fazem mal tanto para nós mesmos, quanto para os nossos filhos. Por um lado, nós temos uns pais de uma geração mais antiga, os pais que eram pessoas brutas, pessoas centralizadoras, pessoas abusivas, pessoas que eram mais dominadoras. Talvez, se a gente for pensar aqui numa figura da cultura pop dos nossos dias, não sei se você conhece, um ícone que poderia simbolizar os pais do passado seria o Darth Vader, né? Aquele pai durão, aquele pai mais antigão. A nossa tendência sempre é esse movimento oscilante. Ou a gente vai para um extremo, ou vai para o outro, né? Se na geração passada era uma geração bruta, era uma geração que, se você colocou no prato, você vai ter que comer, né? Você vai ter que engolir até o final. Se você pediu mais, então, agora você vai ter que comer até o último caroço de feijão que está na panela, né? Era desse jeito, né? Nossos pais antigamente eram. E eu me lembro de um episódio que, quando eu era criança, eu estava comendo aquelas Maria Maluca e eu gostava, viu? Aí eu comecei a brigar com os meus irmãos por causa das Marias Malucas. Aí meu pai disse, pois agora você vai comer um pacote sozinho. Aí eu fui lá, comi. Eu acho que ele se arrependeu depois, porque eu gostei tanto que eu fiquei comendo muito, né? Eu acho que ele se arrependeu dessa ideia de querer obrigar eu a comer um pacote de maluquinho. Então, coisas do tipo é a nossa tendência, né? Ou nós vamos para um lado no extremo, ou nós vamos para o outro. A tendência da nossa geração atual, né, porque esses pais do passado, mais centralizadores, mais dominadores, estão acabando. A tendência dos pais que temos hoje é da geração floco de neve, é da geração Z, da geração que os pais são omissos, que os pais são indiferentes, né? E se nós fôssemos usar um ícone da cultura pop para ilustrar como são os pais de hoje, nós íamos usar o papai Pig, o papai da Peppa Pig, o papai do Josh não, como é o nome? Do Jorge da Peppa, né? E quando o pai vira as costas, eles falam assim, hahaha, papai bobinho, né? Papai bobinho, né? E esse pai dessa geração é o tipo de pai que não consegue resolver os problemas de casa. Ele é o tipo de pai que não consegue resolver os problemas da família. Ele é o pai, é aquele pai que é irresponsável. E que talvez que, se não for o pai da Peppa Pig, talvez ele seja bem representado aí na cultura pop como aquele Homer Simpson. Aquele pai que não está nem aí para a família, que só pensa nos seus próprios prazeres, de se deitar no sofá e assistir a programação da televisão. Quem já assistiu os Simpsons? Sabe como é que é, né? Pois é. Tem esses dois extremos, o pai centralizador, o pai dominador e o pai da geração Z, o pai floco de neve, o pai omisso que não liga para nada. Eu queria colocar em primeiro lugar, irmãos, que o pai, a figura do pai, ele não pode ser um mero espectador. O que é um espectador? É aquele que só assiste omissamente. Eu gostaria de começar falando aqui, irmãos, para nós que somos pais, ou para você que vai poder aconselhar um pai também, que falam de coração, que você não seja só um espectador, que você não seja só uma pessoa que está omissa à criação dos seus filhos, porque nós deveríamos ser ativos logo no momento em que nós nos tornamos pais, na maneira como nós vamos lidar com o nosso filho recém-nascido. Alguns pais agem assim, minha esposa amamenta, minha esposa tem um peito e eu não tenho, então o que eu posso fazer? Minha esposa que se vire. O problema é dela, né? O pai
ele não se envolve ativamente na vida dos seus filhos. A pergunta é: a sua esposa fez os filhos sozinha? Precisou de você, não foi? Precisou do homem. Então não dá para fazer filho sozinho. O pai precisa participar. E o pai, diz a Bíblia que ele precisa ser o servo, o líder servo. Ele lidera, mas ao mesmo tempo ele serve no seu lar. Ele não só lidera. Nós batemos no peito e arrogamos para si a figura de líder. Eu sou o líder. Eu que mando aqui. Né? Às vezes, para resolver os problemas, a gente sabe bater na mesa, né? E resolver o problema. Mas ser pai envolve como você vai agir logo nas primeiras semanas de vida do seu filho, estando com a sua esposa ainda na maternidade, apoiando ela desde as primeiras horas da vida dela, em que ela se torna mãe. Porque ela, com certeza, a esposa, quando vai passar por essa fase de ser mãe, ela está com muito medo em relação ao que pode acontecer. Ela vai estar muito traumatizada em relação do que pode acontecer durante a gestação. Então, o homem eles têm que estar do lado da mulher, incentivando, liderando. Isso envolve madrugadas acordados para também cuidar do bebê. Isso envolve madrugadas. Envolve momentos em que seus filhos estão doentes. As mães já estão exaustas. Então, nós, como homens, deveríamos dizer: olha, o filho está doente, descansa, dorme essa noite, porque eu que vou balançar, eu que vou cuidar. O que eu souber fazer, só o que eu não souber, eu vou te chamar. Mas o que acontece quando nós somos pais? Só quem sabe fazer é a mãe. E isso não é o modelo de líder servo que a Bíblia apresenta. Não é o modelo. Não é o modelo. Então, esse marido que eu descrevi, isso é que é um marido. Isso é que é um pai. Isso é que é um líder. Isso é que é um provedor. Isso é que é um cuidador de filhos desde o início. Desde as primeiras semanas que ele se torna pai. Isso é um papel de um pai, né? Infelizmente, nós vemos uma geração de homens que querem mudar o mundo, mas não tem coragem de trocar uma fralda. Querem mudar o mundo, nós querem ser os bichãos, mas não tem coragem de trocar uma fralda de uma criança. Isso é triste. Como eu falei na semana passada, isso começa desde a pessoa recém-nascida, desde o filho recém-nascido. Envolve você também não ser o pai, não ser um mero espectador em relação à instrução, em relação à demonstração do filho. Muitos pais fazem assim, muitos maridos, ele chega em casa, aí vê o filho dando trabalho, sabe o que ele faz? Ele diz: mulher, resolve esse problema aí, dá um jeito aí no seu filho, dá um jeito aí no seu filho. Mas espera aí, o filho também não é teu, não? O filho é só dela. Você não é chamado para ser o líder do seu lar? Você não é chamado para corrigir e disciplinar o seu filho, como nós falamos nas aulas passadas sobre criação de filhos? O pai é chamado para isso. Então tem muitos pais que descansam e falam: não, isso é tarefa da mãe. Isso é tarefa da mãe. Então, quando o filho precisa ser corrigido, ele coloca no colo da mãe. Ele coloca no colo da mãe, em vez dele chamar a responsabilidade para ele, em vez dele assumir que ele é um servo, liderando e cuidando do filho que é dele. Um recém-nascido liderando e cuidando, dando instrução, dando correção, dando disciplina. Cuidando também da diversão do seu filho, sendo proativo em pensar em maneiras como ele deve liderar a diversão do seu filho. Né? Hoje em dia a gente se sente mão amarrada. O menino pegou o celular, ninguém pode mais tomar. Ninguém pode tomar o celular da mão do menino, ninguém pode escolher o que os filhos vão brincar. Se eu tirar isso do menino, ele vai ficar revoltado, vai ficar... Quê? Você ficou revoltado? Não ficou. Seu pai dava limites para você. Seu pai escolhia o que você ia fazer. E hoje a gente deixa a criança mandar. Deixa a criança mandar e acha que está fazendo um bem danado para ela. Né? Então o pai ele deve planejar, ele deve fazer tudo isso, ele deve planejar até o tempo de recreação e de diversão do filho. Ele deve planejar como é que vai ser as férias da família, ele deve estar liderando ativamente. Né? Isso que significa ser líder servo. É isso que Deus chama os pais para ser. Líder servo. Mas a gente só quer o líder, né? O servo, a gente não quer. Então,
A gente não faz isso. A gente costuma ser um pai omisso, um pai bananão, aquele bananão lá, né. E eu não estou aqui falando que eu sou perfeito, irmãos. Eu sou um pai que está aprendendo. Esses dias que eu tirei para estudar sobre criação de filhos também, para aprender um pouco mais, porque eu vejo essa necessidade. Eu vejo que eu vou ser cobrado diante de Deus. Eu vejo que eu vou prestar conta de como eu ensinei os meus filhos. Então isso me preocupa. E se eu sou também o pastor, me preocupa que Deus vai me cobrar mais ainda, se eu não passei isso para a igreja, se eu não passei isso para os pais, né. E você deveria se preocupar, porque no momento que você aprende e não coloca em prática, você é responsabilizado por isso também, né. E eu falho muitas vezes no processo também, mas eu estou com desejo de aprender, de melhorar cada dia e também tentar ajudar quem quiser ser direcionado nessa questão. Vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios 23, 26. Então, o nosso objetivo como pais, como já foi dito nas aulas passadas a respeito de criação de filhos, as semanas passadas, não é simplesmente transformar o comportamento dos filhos. Não é simplesmente que os nossos filhos se comportem bem para eu poder ligar a televisão, assistir minha novela em paz, assistir o meu jogo em paz, poder pegar meu celular e acessar o Instagram. Não é somente por esse motivo que eu devo querer que o meu filho mude de comportamento, né? Eu devo querer alcançar o coração do meu filho. Nosso objetivo não é controlar comportamento. Nosso objetivo não é somente esse. Nosso objetivo é conseguir ganhar o coração dos nossos filhos. É ganhar o coração. O que Salomão está dizendo é o seguinte: meu filho, dei-me o seu coração. Dei-me o seu coração. Não é que ele vai tirar o coração dele de carne e dar para Salomão, não. Ele está dizendo: meu filho, confie no seu pai. Tenha o seu pai na mais alta estima. Preste atenção nos conselhos que eu estou lhe dando. Quando seu pai falar, pare para ouvir. Pare para ouvir, né? Então nós queremos o coração dos nossos filhos. Por isso, Paulo, ele vai nos instruir como agir para ganhar o coração dos nossos filhos. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, vai dizer o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como eu já disse, agindo e ensinando. Agindo e ensinando. E em Colossenses capítulo 3, verso 21, diz o seguinte: Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Tem 2 versículos, esse de Colossenses e de Efésios. E eu tenho uma surpresa muito grande para você, essa noite. Eu queria dizer para você que o termo que está escrito para paz, tanto em Efésios como em Colossenses, na Bíblia se refere a pais no plural. Só que eu pensava que era pais homem e mulher. Mas não está falando de pais homem e mulher, não. Está falando da figura masculina do pai. Está falando do pai no plural. Pais homens. Pais homens no plural. Porque a Bíblia, queridos irmãos, a Bíblia, isso me assustou quando eu li, viu? Quando eu entendi. Tanto em Colossenses como em Efésios, Paulo está falando, você homem, você marido, você cabeça, você que diz que é líder. Paulo não está falando para a mulher, não, está falando para o pai. Ensinar o filho na instrução, criar o filho na disciplina, na admoestação do Senhor. Porque a Bíblia, queridos irmãos, quando Deus sempre ele vai responsabilizar o homem. Deus sempre vai responsabilizar o homem. A responsabilidade sempre vai cair sobre os ombros dos homens. Você vai ver isso sempre. Você vai ver isso sempre. Deus chama o homem, Deus busca o homem para responsabilizar o homem do que está acontecendo. Você vai ver isso no Jardim do Éden. Eva fez o quê? Eva foi enganada.
Eva comeu da maçã, ainda deu para Adão. E, maçã não, perdão. O fruto proibido. Maçã não, apaga a maçã. Ainda comeu do fruto proibido. E deu para o marido. E Deus, quando chegou, ele disse: Eva, sabe o que foi que ele disse? Adão, o que foi que tu fizeste? Deus responsabilizou Adão. Da mesma forma que Deus responsabiliza os homens pela instrução e criação dos filhos. Deus responsabiliza o pai. O pai. E Paulo ele vai dizer outra coisa nesse versículo. A gente já vai estar encerrando hoje, depois dessas instruções aqui. Paulo vai dizer o seguinte em em Colossenses: não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Né? Eu vou tirar algumas aplicações daqui, né? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Como é que nós podemos irritar os nossos filhos? Como é que nós podemos irritar? A primeira coisa que nós podemos fazer para irritar os nossos filhos é ter um espírito crítico. Isso a gente tem, que é uma facilidade. A gente sabe criticar, mas é uma beleza. É aquele pai que nunca está bom para ele. Tá entendendo? Nunca os filhos fazem algo que é digno de elogio. Nunca, nunca. Os pais sempre estão criticando. Nunca existe um motivo de incentivo. Sempre é crítica, crítica, crítica. O espírito crítico. Imagine uma criança ela desenhando, é uma criança de 3 anos, ela vai, pega uma folhinha de papel A4, desenha um caminhão, aí o pai olha, ai, vixe, meu filho, isso não parece um caminhão, não. Está faltando as rodas. Como é que uma criança de 3 anos vai ter capacidade, irmão, motora, intelectual, de desenhar um caminhão perfeitamente? Não vai. Em vez do pai incentivar, em vez do pai motivar, tá muito bem, meu filho, agora vamos fazer a rodinha. Corra feia, tá faltando a roda, tá? Tá entendendo? Então, sempre está criticando, né? Você tem um espírito crítico para com seu filho tenta fazer as coisas e se não ficar perfeito, ao invés de encorajá-lo, você critica? Muitas vezes a gente faz assim, né? Isso, infelizmente, é normal. A criança quer até ajudar. Mãe, deixa eu enxugar o prato. Aí diz, não, não, não. Não vem enxugar não, porque fica mal enxugado. Você não sabe fazer isso, não. A gente não tem paciência e amor de tentar moldar as crianças. Aí depois, quando os meninos crescem, essa menina não quer enxugar nem um prato. Acorda 10 horas da manhã. Aí quando a menina queria enxugar o prato, quando era novinha, você disse, não, pode deixar que eu enxugue, você não sabe não. A gente só tem um espírito crítico. A gente não sabe animar, a gente não sabe motivar, a gente não sabe encorajar. Como Paulo disse em Colossenses, se você tem um espírito crítico, você vai provocar ele e você vai desanimá-lo. Vai desanimá-lo. Vai fazer com que ele fique cada vez menos motivado a fazer a coisa correta. Segunda coisa que vai provocar a ira do seu filho é o rigor excessivo. Rigor excessivo. É aquele filho que não pode fazer nada. Pode fazer nada. Tudo que a criança faz está errado. Né? Ele quer proteger tanto o filho que ele cria uma bolha em volta do filho. O filho não pode falar com fulano, não pode ir para a casa do vizinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se sair, tem que sair acompanhado de um adulto. Porque é muito perigoso ela cometer um erro, alguma coisa. Então, os pais têm um rigor excessivo. Tudo é errado. E é triste, irmãos, a gente perceber que quando essas crianças crescem, o que acontece com elas? Elas acabam se rebelando contra Deus. Elas acabam se rebelando contra os pais. Elas acabam se rebelando, elas crescem, têm vidas tristes, vidas enroladas na vida adulta, porque eles foram desanimados quando eram criança. Eu cansei de ver, não, eu já vi algumas cenas de pais, quando a criança já fica adolescente, quer obrigar o filho a ficar na igreja, o filho não é crente, quer obrigar. Não, você tem que ir, e obriga, né? E a criança cresce com a raiva de Deus. Cresce com ódio. Aí no final ela se desvia, entre aspas, porque ela nunca foi convertida talvez, e nunca mais volta. Ela cria aquela imagem de Deus, que Deus é duro, Deus é irredutível, que Deus é
é legalista, que Deus está com um chicote na mão, sempre pronto para punir a menor coisa que ele fizer. Essa é a imagem que ele vai ter de Deus, de você também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o rigor excessivo. Cuidado com a forma como a gente dá duramente com as coisas. E aqui vai uma dica. Eu vou falar aqui porque eu sou, aí já ajuda os irmãos, e porque futuramente pode ter algum líder aqui. Que existe alguma coisa que os líderes têm que tomar muito cuidado. Se tem uma coisa que os líderes têm que tomar cuidado, é com o temor de homens. Se a pessoa é um pastor, é alguém que tem alguma posição, aí as pessoas normalmente costumam olhar para os filhos do pastor, para os filhos de uma pessoa que tem uma posição maior, aí diz assim: rapaz, o filho do pastor fez isso, é o filho do pastor. Aí o pastor fala, meu Deus, e agora? O irmão não pode ver meu filho fazendo isso, né? Porque meu filho tem que ser perfeito. Aí ele coloca um jugo sobre o filho, olha meu filho. E ele não combate pecado, ele combate erros. Porque, como eu disse na aula passada, as crianças erram. Crianças são crianças. Então não combate pecado. Aí, por ser filho de um líder, ele coloca pressão ainda mais na criança, né? Mas o pai ou a mãe faz isso com desejo de agradar os outros, com medo do que os outros vão falar. Já percebeu esse ídolo do coração? Você faz coisas muitas vezes porque tem medo do que as pessoas vão pensar? A gente faz muito isso. Quer manter uma aparência impenetrável. Ninguém atira pedra na minha vidraça. Então, existem esses pais excessivamente rigorosos, né? Que pune o filho quando o filho não comete pecado, mas quando simplesmente ele não consegue atingir um padrão altíssimo. Não é nem um padrão que a Bíblia diz, é um padrão que o pai quer colocar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Padrões altos demais, padrões que a Bíblia não estabelece. O rigor excessivo vai desanimar o filho, vai irritar o seu filho. Tem jovens, como eu disse, tem adolescentes que não querem estar na igreja. O pai, não, você é crente, você tem que ir para a igreja. Como se fosse o pai que convertesse. Já teve caso das meninas dançar o tchan na época, dentro do banheiro da igreja. Ele não queria ser crente. E a mãe obrigando, o pai obrigando. São desviados até hoje, praticamente. Desviados até hoje. E muitos que os pais disseram, meu filho, você não quer Jesus? Tá bom. Passou o tempo, voltou para a igreja. Está crente. Porque eu não sou Espírito Santo, irmão. Você não é Espírito Santo. Nós temos que colocar isso na nossa mente. Nós temos que fazer a nossa parte? Temos. Nós temos que ajudar, incentivar, motivar? Temos. Mas nós temos também que orar e pedir para que Deus faça o trabalho dele. Porque nós não podemos tomar o lugar de Deus. Outra coisa, para a gente encerrar hoje à noite, que vai provocar a ira dos nossos filhos, é ser incoerente. O que é ser incoerente, pastor? É aquele que fala assim, é aquele pai que naquele dia o filho pode pular em cima dele, pode brincar com ele, fazer tudo, aí no outro dia o filho vai ser disciplinado. Não pula em cima de mim não, não faça isso não. Num dia pode, outro dia não pode. Um dia pode, outro dia não pode. Aí o que acontece? O pai diz, meu filho, não faça isso. Isso aqui, olha, quando você crescer, isso aqui vai dar um problema para você. Aí o pai vai e faz aquele que disse para o filho não fazer. Aí o filho, como é que pode? Ele disse que não é para mim fazer e ele faz. Então o filho vai se irritar, vai ficar desanimado, vai fazer com que a criança se desanime, né? Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas para não provocar a ira dos nossos filhos. Não ser incoerente, não ser rigoroso demais, não ser ter um espírito crítico demais, porque isso vai causar problema na formação dos nossos filhos. Vai causar problema. Não é que você não vai dizer que ele está errado, é que você não vai tudo estar enchendo seu filho. Tudo você não vai estar lá no pé dele toda hora, qualquer coisa que ele comete de errado. Porque tem erros, infelizmente, que é próprio da idade dele. Você pega um adolescente tem hora que fala besteira, tem hora que deixa tudo
bagunçado, e se você for pegar no pé direto, você vai acabar irritando ele, né. Vai querer sair com os amigos, vai ter que deixar um pouquinho liberar, né, babá. Não pode também deixar a criança passar o dia no meio do mundo, aí já não. Isso, auxilia. Esse meu de vez em quando eu tô indo ver onde é que ele tá para conferir. Amém, irmãos? Então que Deus guarde isso no nosso coração. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o papel dos pais na criação dos filhos. Mas lembre-se, Deus deu a ordem ao homem para instruir. É o homem, o líder, o cabeça, da cabeça grande não, o cabeça que é o líder, que tem que ensinar o filho, que tem que instruir o filho. Não empurrar só para a mãe, mas assumir o papel dele. Amém? Vamos orar.